Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Verde Vale Entrevista, muito bom dia! A 94.1 Verde Vale tem a satisfação de conversar com a mestre e professora Sueli Tayane Vicentim. Ela que fez o mestrado em Educação pela Uniarp e também é formada pedagoga pela nossa Unespar e atua de forma efetiva na Rede Municipal de Educação de Vila Vitória, exercendo vários cargos. Afinal, mês de agosto é exatamente o dia do folclore. Esse era o nosso assunto. Então, minha cara professora Sueli, muito bom dia a você. Seja muito bem-vinda à Verde Vale Entrevista. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar aprendendo um pouquinho mais o que é o folclore. Bom dia, professor Luísio. Bom dia aos ouvintes da FM Verde Vale. É uma satisfação muito grande estar participando dessa entrevista, principalmente com o professor Luísio, o qual contribuiu para esse projeto de mestrado e pelo qual eu tenho uma grande admiração, tendo em vista que na minha trajetória enquanto professora já participei muitas vezes com os meus alunos dos quintos anos de projetos realizados pelo professor Luísio em relação à questão do contestado. Tenho certeza que o prazer é todo nosso e o nosso público hoje terá uma aula ao vivo, tenho certeza disso. Pois é, minha cara Sueli, você levou muitas vezes os alunos junto ao INEC, naquele projeto maravilhoso que o município de Vila Vitória tinha em parceria com a Universidade do Contestado. Alunos do último ano, seria a quinta série na época, né, o quinto ano, onde havia deslocamento, você por muitas vezes esteve presente e talvez foi assim o momento que despertou exatamente essa bela história nossa do Contestado. Bela, mas triste, né? Mas é uma história de grande valor. E aonde estão exatamente envolvidas toda a questão do folclore. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto tão importante, né, do dia 22 de agosto, dia do folclore, nós precisamos que o nosso público fique conhecendo quem é essa menininha Sueli. Se nasceu aqui ou não nasceu, poderia nos dar assim essa satisfação de conhecê-la um pouquinho mais? Eu sou a Sueli Tayane Vicentim, eu sou natural de Irineópolis, do interior de Irineópolis. Nasci em Porto União, mas me criei e morei até os meus 17 anos na localidade de Vila Nova do Timbó. Estudei em escola multisseriada, de primeira a quarta série. Pegou multisseriada? Olha, sim, que experiência, primeira hein? a quarta série. Na época não havia o quinto ano, como nós temos Perfeito. hoje. Posteriormente a isso, fui estudar a quinta série em Irineópolis, no Colégio Horácio Nunes, onde concluí o ensino médio. E nesse mesmo ano da conclusão do ensino médio, prestei vestibular para a antiga FAF, hoje nós conhecemos como Unespar, mas na época era a FAF, passando assim no vestibular de verão para o curso de pedagogia. Eu sou filha única da Tereza Máximo Vicentim e do Wilson Vicentim. Então sua mãe é Máxima? Minha mãe é Máximo. Oh, que bacana. Só não trouxe o Máximo para o meu sobrenome, mas a minha mãe é sim da família dos Máximo. Você como é que carrega? Carrego no genes. Que legal, que legal. Bacana, para conhecer um pouquinho, né, essa profissional da educação, com mestrado, e seria uma bela caminhada, né? Sala multisseriada. Alguma lembrança desse período, Sueli, que marcou para você? Eu olho para os meus alunos, né, para os nossos alunos hoje, e eu lembro assim a dificuldade que nós tínhamos no interior de chegar até a escola. Então eu lembro muito da parte que a gente não pode colocar como uma parte de sofrimento, porque tudo são experiências e a gente precisa passar por essas experiências para chegar aonde nós estamos, mas era a dificuldade de ter que caminhar alguns quilômetros até a estrada principal
para então embarcar no ônibus e ir até o centro da cidade de Irinópolis. Isso eram alguns quilômetros a pé e outros dentro do ônibus, todos os dias, durante vários anos, para se concluir o ensino fundamental, o ensino médio, e de quanto os nossos pais colocavam isso como importante para nós, principalmente nós que somos da agricultura. Os pais depositavam muito isso, né, na gente, de precisar estudar para ter um caminho diferente, um futuro diferente daquilo que era a realidade deles. Poxa, consciência em relação à importância da educação da tua mãe e do teu pai. Olha, maravilha. Está aí o resultado, né? Minha cara professora, mestre Suelen, a origem do termo folclore. Vamos começar por aí. Por gentileza, pode nos falar. A palavra, o termo folclore, ele tem sua origem em 22 de agosto, quando o arqueólogo inglês John Toms, ele escreve uma carta para uma revista inglesa e ele faz a sugestão da criação da palavra folclore. Folk significando povo e lore conhecimento, ciência. Então a palavra folclore, ela significa conhecimento ou ciência do povo. Bacana. E o que é folclore? Então, trazendo o folclore para o Brasil, a palavra ela sofre um aportuguesamento. Folclore, ela começa a ser chamada popularmente como folclore, e o folclore ele engloba todas as manifestações culturais de uma sociedade, de um povo. Muitas vezes a gente remete o folclore somente às lendas, mas não. O folclore ele é muito amplo. Então, todas as manifestações culturais de uma sociedade, de um povo, são características folclore. Então, nós temos dentro do folclore as lendas, os contos, as danças, as receitas. Entra a questão da gastronomia também, né? A gastronomia, as superstições são atos folclóricos, as festas, as frases de para-choque de caminhão também são manifestações folclóricas. Então, tudo aquilo que é relativo à cultura do povo é compreendida como folclore. Olha só, você vê, muitas vezes nós nem imaginamos. E eu sempre tenho colocado, professor Suelen, que só entende uma outra cultura quem tem cultura suficiente para entendê-la. Porque muitos lugares, apresentações que você vai, seja de norte a sul do Brasil, como a pessoa não entende, é mais fácil ele classificar aquele momento como um momento jocoso, entende? Pelo fato de realmente não conhecer a cultura daquela população, daquela região, desde a alimentação, da música, da dança e toda aquela indumentária que se utiliza. Muito bem, você poderia correlacionar a questão do folclore das nossas cidades de Porto União e União da Vitória? É possível? Sim, Porto União da Vitória, assim como muitas cidades do interior do Brasil, trazem em seus contextos heranças culturais riquíssimas. É sábio que nos dias de hoje a gente tem uma cultura de massa muito grande, onde a mídia traz filmes, contos, Disney, de maneira muito forte para essa cultura do consumismo, essa cultura de massa. Mas nós temos aqui na nossa cidade, e assim como diversas cidades pequenas do interior do Brasil, uma cultura riquíssima e que por vezes a gente não compreende esses pequenos atos, essas pequenas manifestações como folclore. Então nós temos, quando se fala, por exemplo, em lendas folclóricas, muitas vezes a lembrança que nos vem é a lenda do Boto, a lenda do Saci Pererê, a lenda da Iara, da Vitória Régia, e nós não conseguimos fazer essa relação das lendas como a lenda aqui da casa do Coronel Amazonas, a lenda da serpente do Rio Iguaçu, como folclore. E isso é sim
essas lendas, elas compõem o folclore. Qual folclore? O nosso folclore. Perfeito. O folclore de Porto União da Vitória. E essas cidades, como o próprio professor Aloysio comentou ali, nós temos uma ligação muito forte com a questão do contestado. E toda essa questão, todos esses enlaces que envolvem o contestado, Porto União da Vitória e demais municípios, trazem figuras lendárias, figuras muito fortes. E com isso, toda essa historicidade de Porto e União da Vitória se revelam em lendas fantásticas. Nós temos sim um folclore muito rico aqui nas nossas cidades e que por vezes ainda é pouco valorizado. Interessante. Você agora fez eu lembrar a questão, não sei se acho que é uma lenda ou não, da questão da ação do monge. Atravessar o Rio Iguaçu em cima de um lencinho. E também, quando ele esteve aqui nessa casa, que ele falou que seria totalmente a cheia do Iguaçu, mas não atingiria a casa do Coronel Amazonas. Confere isso? Essa é uma lenda, todas elas são assim fantásticas, mas essa é muito interessante porque a lenda, né, agora até a gente pode fazer uma pequena definição do que é lenda. Então a lenda, ela é uma narrativa folclórica transmitida principalmente pelo viés da linguagem oral. Então você não se sabe quem a fez pela primeira vez. Para ser lenda, a história, o conto, ele precisa ter uma aceitação coletiva, porque a comunidade precisa se apropriar dessa lenda para que ela se torne folclórica. Ela precisa de uma aceitação coletiva sendo reproduzida, e não é possível saber quem a criou, e também ela não possui um caráter científico. Então a lenda, ela não possui uma comprovação científica. Porém, a lenda que envolve esta casa aqui, a lenda do Coronel Amazonas, muita gente se refere a ela para explicar o fato de que quando ocorreu a enchente de 1983, se eu não me engano, essa casa, ela não ficou dentro das águas. Não foi atingida, né? Não foi atingida. Bacana. Quero realmente cumprimentá-la porque você está tratando desse assunto das duas cidades. E para nós, todo mundo sabe que nós sentimos que é uma cidade única. No entanto, é tão verdade a questão do folclore que está tão ligado com as duas cidades e tantos outros municípios. Quero parabenizá-lo. Professora, há uma curiosidade de ver exatamente toda essa questão do folclore, as lendas de Porto da Vitória. Você acabou fazendo um projeto de mestrado. Como é que surgiu essa ideia? Qual é a razão? Enfim, aquilo que estava solto, a senhora está, digamos, oficializando, está legitimando também, e eu sei que a partir daí há material didático, enfim, um projeto que realmente já está, a senhora está colhendo resultados, por gentileza. A ideia, eu lembro quando era pequena, que nós não tínhamos TV, celulares. Muitas vezes à noite nós sentávamos com os nossos avós e eles nos contavam histórias. Eu lembro dos meus avós contando, acho que principalmente a lenda, né, do diabo do Clube Floresta, e lembro vagamente de algumas coisas relacionadas à Serpente do Rio. Trazendo isso para quando eu fui de fato para a sala de aula, geralmente no dia 22 de agosto se comemora também nas escolas, se faz muitas atividades alusivas ao Dia do Folclore. Quando você começa a trabalhar, geralmente nós trabalhamos com lendas de outros estados. E você começa a conversar com professores mais velhos, você começa a estudar a história dessas duas cidades, e eu percebi que União da Vitória também tinham lendas folclóricas, que por sinal são muito bonitas, são muito relevantes. E então, como trabalhar essas lendas no dia a dia? Há poucos registros, né, dessas lendas, alguns livros trazem uma ou outra, alguns professores mais velhos tinham
fragmentos dessas lendas anotados, então eu recorria a esse material para poder trabalhar com os meus alunos. Para deixar essas aulas mais ricas, muitas vezes pedia para que os alunos conversassem com os seus pais, com seus avós, com as suas madrinhas, com pessoas das gerações mais velhas, para que elas pudessem contar versões dessas lendas e que essas crianças trouxessem para dentro da sala de aula para compartilhar com os demais colegas. Muitas vezes recorria a isso para ter um material para trabalhar. Em 2021, surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo para o mestrado da Uniarp. O mestrado profissional, ele tem como uma de suas características a criação de um produto educacional. Então, eu fiz um projeto com essa ideia de construir um produto educacional que contemplasse as lendas folclóricas de Porto União e União da Vitória. Trouxe os dois municípios, apesar de elas terem limites territoriais e burocráticos, muitas das pessoas vivem nas duas cidades como se fossem uma só. Perfeito. Muitos professores dão aula em Porto União, em União da Vitória, manhã numa cidade, à tarde em outra. Então não havia como desassociá-las, porque elas fazem parte do mesmo contexto. Nós vivemos nas duas cidades como se fosse uma só. Então nós trouxemos essa ideia de construir esse produto educacional abordando as lendas dos dois municípios. Nossa, fantástico. Professora, o que é uma lenda? Vamos insistir mais um pouco. Uma lenda ela é uma narrativa folclórica que não possui um autor definido, ela não possui comprovação científica, ela se propaga principalmente através da literatura oral. Quando uma pessoa conta para outra e para outra, ela possui várias versões, porque toda vez que ela é contada, alguém sempre pode colocar uma incrementadinha para deixar a história, exatamente, para deixar a história mais interessante, e ela precisa ter uma aceitação coletiva. Então a cidade, as pessoas precisam se apropriar dela para que ela se torne de fato uma manifestação folclórica. Então, quer dizer, permite a pessoa incrementar mais o assunto, enfeitar mais a história. Isso é normal numa lenda. Acrescentar emoções, é isso? Cada pessoa que vai contar uma lenda, querendo ou não, ela vai colocar um pouquinho de si. Então a ideia principal dela se mantém, mas muitas vezes você pode ter a mesma lenda com diferentes versões. E esse era exatamente uma das dificuldades de conseguir trazer essas lendas para um trabalho científico. Se ela não tem um autor definido, se ela não tem uma única versão, como colocá-la dentro de uma pesquisa de mestrado de forma científica? Muito bem. Professora Sueli, como é que realmente aconteceu esse processo da construção do produto educacional? Então, como eu já havia comentado anteriormente, eu já tinha algumas versões, porque sempre foi um assunto que eu gostei, eu já procurei conversar com pessoas mais velhas, tendo aquilo que os alunos haviam trazido para a sala de aula e as minhas leituras, eu tinha algumas versões dessas lendas. Então, em conversa com o meu orientador, nós colocamos essas versões para serem validadas. Quem seriam as pessoas que fariam as validações dessas lendas? Então, nós procuramos a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a ALVE, onde fomos muito bem recebidos pelo seu Domite, presidente, e ele nos indicou alguns acadêmicos associados para que eles pudessem fazer a leitura dessas versões, a validação e considerações para tornar essas lendas o mais próximo da versão conhecida pela comunidade e assim trazê-las para um produto educacional que pudesse ser utilizado com as crianças da educação básica. Quais os objetivos em relação a todo esse processo da pesquisa, desse trabalho, desse material educacional? O principal objetivo, eu posso dizer, que é a valorização
do patrimônio cultural imaterial dessas duas cidades. As lendas, elas fazem parte, então, do patrimônio cultural de Porto União e União da Vitória, e trazer essas lendas para que elas pudessem se tornar conhecidas por parte das crianças, para que elas possam reproduzir para as próximas gerações. Então seria a valorização da cultura local e a continuidade dessa cultura para as próximas gerações. Quer dizer, a partir então da tua pesquisa de mestrado, será diferente daqui para frente, porque há uma fonte, você recorreu a instituições, você mencionou, por exemplo, a Academia de Letras, que dá todo o respaldo e vai legitimar uma situação, né, exatamente de estudo e de reforçar, dar um endosso. E assim, eu sei que a senhora também recorreu a tantos outros setores que se tornaram parceiros nesse processo para chegar no produto final. Se você quiser falar sobre essas ligações, essas parcerias, enfim, porque hoje nós temos uma fonte. Então, a partir do seu trabalho de mestrado, está mudando a questão em relação ao folclore, as lendas, enfim, tudo isso que nós vivenciamos. Por gentileza. Durante esse percurso de 2 anos de construção desse produto e da dissertação do mestrado, eu encontrei muitas pessoas que colaboraram. A Academia de Letras, a ALVE, o secretário de Educação, o professor Ricardo Brunhago, secretária de Educação de Porto União, Aldair Moncinelli, professores. Nós fizemos também um trabalho com 2 escolas, onde as crianças legitimaram e validaram a ideia de ter um produto que contemplasse as lendas locais. As crianças da Escola de Augusto, no bairro Limeira, e da Escola João Fernando Sobral, em Porto União. Encontrei vários professores, colegas. Então, a própria Secretaria de Cultura aqui de União da Vitória, a Franciele Misturini, abriu muitas vezes as portas para mim, inclusive hoje para essa entrevista, prefeito Bastirabas. Então eu sou muito grata a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuíram para a realização desse trabalho, e a você que está me ouvindo agora, que por algum momento prestou qualquer informação ou me ajudou, ou já leu outras matérias que eu fiz, os professores que agora estamos próximos do Dia do Folclore, que estão trabalhando essas lendas, contando essas lendas, o meu muito obrigada. Minha cara professora Sueli, em nome de toda a nossa equipe da EFM Verde Vale, agradecemos imensamente sua presença. Como eu disse, foi uma verdadeira aula. O quanto o nosso público hoje aprendeu em relação ao folclore, em relação às nossas lendas que existem, que muitos desconheciam, e através desse projeto maravilhoso do mestrado, nós hoje temos um material para a base de trabalho com os alunos. Nosso muito obrigado, e nós precisamos que você deixe uma mensagem ao público. Eu faço um convite aos moradores de Porto União e União da Vitória para que conversem com os seus avós, com os seus pais, com os seus bisavós sobre as lendas. Eu trouxe 8 para dentro desse produto, mas eu acredito que deve ter muitas outras. Então, que nós façamos conversas, que nós consigamos trazer novamente à tona todas essas lendas, que conversem, perguntem para os seus pais, contem para os seus filhos. Vamos propagar essa cultura tão rica e tão bonita que é o folclore, a cultura e as lendas folclóricas de Porto União da Vitória. FM Verde Vale Entrevista retorna domingo que vem às 6h30 aqui na Verde Vale FM. Enfim, espero por vocês. E hoje é domingo, dia do Senhor, e a Ele, que é a essência da nossa existência, o nosso profundo respeito. Até a próxima.